Boa noite, pessoal. Todos bem? Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Estamos começando aqui mais um talk da Maestro. Para quem ainda não conhece, ou está conhecendo agora a Maestro Pro. Maestro Pro é uma plataforma que traz a experiência e o conhecimento de quem faz sucesso, quem está no topo da música no mercado no Brasil. O objetivo da Maestro Pro, a gente já falou aqui em outras lives, não é propriamente ensinar música. E por que é importante que todo mundo entenda isso, que não é um ensino de música? Porque a nossa ideia é trazer a visão e experiência única dos maiores, daqueles que estão no mercado, não só artistas, mas quem trabalha com música no Brasil, quem está vencendo na música no Brasil, e trazer essa experiência única, um olhar clínico, insider, exclusivo, que possa trazer e agregar na sua carreira, naquilo que você deseja construir dentro da música, dentro da sua área na música. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse talk. É um talk sobre eu quero viver de música, mas não sei como. Por onde que eu começo? A gente vai falar bastante sobre isso. Temos dois convidados bem especiais aqui e que vão nos ajudar a discutir isso com vocês. Vão nos ajudar a dissecar esse assunto, porque é um assunto importante, é um assunto que traz várias possibilidades, talvez algumas possibilidades que vocês ainda não imaginam. Eu posso dar o meu próprio exemplo, também a gente vai falar sobre isso. Antes de tudo, antes de apresentá-los, antes da gente entrar no tema, eu quero dizer que a gente preparou uma oferta especial para quem está na live, para quem está aqui, para quem quer falar de música, que tá aqui conosco. Essa oferta, a gente não anunciou em nenhum lugar, não está em nenhum lugar anunciado, não foi colocado no grupo, a gente está falando agora, a gente não colocou isso no Instagram, em nenhuma plataforma, que é 20% de desconto em qualquer curso para quem está aqui na live. Qual que é a nossa ideia? Prestigiar quem está na live. A nossa ideia é dar uma vantagem para quem está aqui, para quem se dispõe a estar conosco, a discutir os assuntos, participar dessas conversas, desses toques. Então, quem está aqui, não precisa correr agora lá, tenho aqui em cima está o QR Code de desconto, mas essa oferta, esses 20% de qualquer um dos cursos, está válido, qualquer uma das mentorias, está válido até a meia-noite. Somente até a meia-noite, a gente vai falar disso somente aqui nessa live, tá legal? Nós não vamos estender isso depois, é só mesmo um benefício, um presente, uma facilidade para você que está aqui conosco na live e vai estar nas próximas. Então, acho que é legal, acho que é importante para você que quer viver de música e a gente vai discutir isso hoje. Nós temos dois convidados aqui, dois grandes profissionais da música no Brasil. Eu vou apresentar os dois. Quem esteve na outra live já conheceu, que é o Rafael Rossato. Ele é empresário da ISA, está aí na tela. Ele é empresário da ISA, ele é empresário do Di Ferreiro, ele já esteve com grandes carreiras, fundador da agência de música, responsável por grandes carreiras, Malu Magalhães, a gente já falou, Marcelo Camelo, Maria Rita, Gabriel Pensador, muitas revelações, inclusive. Ele esteve conosco na última live falando sobre empresariamento, e está aqui também o James Fila, que é o fundador da Jamute, um gigante da publicidade. Ele vive de música, ele não é um artista, mas é também um artista, né? A gente pode falar que ele é um artista, olha, tá a pegada de artista do James, mas ele é músico, ele tem a produtora possivelmente a mais premiada do Brasil, que é produtora de áudio, que, sei lá, quantos Cannes você já ganhou, James? Ano passado a gente completou 108. 108 leões em Cannes. A gente está falando de uma premiação muito expressiva, muito importante e muito rara. Então, a agência dele é premiadíssima, ele é um profissional criativo, ele é um profissional único no nosso mercado, ele faz música para publicidade, ele vai falar bastante com a gente a respeito disso. Então, que é uma forma de você viver de música. E nós vamos explorar isso aqui. Como que a gente faz para viver de música e quais são as possibilidades que a gente tem nesse mercado? São muitas. Às vezes a pessoa fala, eu quero viver de música, e você está olhando exclusivamente para o palco, às vezes. O palco, obviamente,
é um lugar para você viver de música, mas é um dos lugares. Não é isso, meus amigos? Vamos começar a falar um pouco sobre esse tema, sobre viver de música, Ross. Você é um cara que vive de música, né? E já teve banda, hoje você tem agência de música, a gente vai falar com o James logo na sequência. Me fala um pouquinho sobre isso, Ross, sobre viver de música. Você não só tem uma agência, quer dizer, você vive de música, mas você tem um time de profissionais com você, produtores, jurídico, todos que são especialistas em música, né, e acabaram entrando nesse mercado e se especializando em música, redes sociais, marketing digital, enfim. Fala um pouco dessa estrutura de profissionais que vivem de música, vivem na música, convivem com os artistas, no palco, festivais, etc., se tornaram especialistas em música, mas eles não têm a formação inicial musical. Fala um pouquinho disso para a gente e na sequência a gente vê com o James. Até a minha história é interessante porque é bem sobre isso, né? Eu estudava comunicação no Rio Grande do Sul, na PUC, mas sempre tive aquelas bandas de brincadeira, tudo. Daí, no meio da faculdade, acabei montando uma banda chamada Bideu Balde. No Rio Grande do Sul, a gente não conhecia muito pelo menos eu e a minha turma, não conhecia muito a palavra de empresário da música, né? A gente sabia o produtor que fazia o show acontecer. Daí essa banda foi contratada pela Abril Music, que foi uma gravadora imensa na época, tinha Capital Inicial e vários outros artistas. E o empresário era o Manuel Poladian. Quando eles nos chamaram para conversar em São Paulo, eu entrei no escritório dele e falei, cara, isso é uma profissão, ser empresário, né? Daí eu fui entendendo. Logo em seguida eu saí da banda para trabalhar no escritório dele de empresariamento musical, né? Ali eu passei pela parte de produção, parte de assessoria de imprensa, trabalhei em todas as áreas, até montar o meu escritório. A empresa, uma das empresas que eu tenho é a agência de música, que faz empresariamento de artistas. Como o Vika falou antes, a gente passou, vários artistas passaram por lá. Atualmente tem a Isa e o Di Ferreiro. Mas vamos botar assim, pensar em departamentos. A gente tem o departamento jurídico, que são pessoas especializadas em leis, direitos autorais, contratos. São advogados que trabalham com música, não tocam, né? O meu caso era mais assim, eu tocava de brincadeira. Quando eu descobri que existia essa profissão, eu falei, cara, eu quero ser isso, né? Então, hoje eu tenho essa empresa, tem a parte financeira, pessoas de contabilidade, administração, que não necessariamente tocam, mas fazem todo esse trabalho. Produção de estrada. A gente tem produtores que fazem toda a logística de um show. O cara comprou um show de Ferreiro, vai fazer um show no Rio de Janeiro, que vê passagem aérea, que vê como é que vai estar o som, a luz, através dos produtores técnicos, que também trabalham conosco. Dá um exemplo, a equipe da Isa hoje tem 30 pessoas viajando, entre músicos, produtores técnicos, pessoas do PA que ficam lá, onde eles ficam na mesa de som, fazendo o som sair lindamente para o público ouvir. Tem assessor de imprensa. Então, é uma infinidade de profissões ligadas à música que não necessariamente seja o artista tocar. Às vezes, tu gosta pra caramba, tu já é contador, já é advogado, tem uma outra profissão, e tu pensa, pô, eu queria trabalhar com música. Sim, tem espaço. E eu acho que isso a gente vai conversar bastante aqui, e também com os cursos que a gente está apresentando na Maestro, né? Exatamente. Quer dizer, a gente está falando aqui de um ecossistema grande, complexo, né? Que a música ela precisa de grandes profissionais. Então, as pessoas é importante que você entender qual é o seu skill, o que você pode oferecer de melhor. Então, sim, eu imagino que talvez muitas pessoas que estão aqui conosco e tal, sei lá, às vezes a pessoa quer virar mesa, não quero mais trabalhar onde eu trabalho, eu quero trabalhar com música, eu quero, como a gente propôs, eu quero viver de música. Tá, o que eu posso oferecer para a música? Cara, as suas habilidades. Boa. Você vai ter que direcionar suas habilidades para o mercado da música. O Rossato está falando. A gente precisa de advogados, você precisa de administradores, você precisa de pessoas, assessores de imprensa, gente dedicada a redes sociais e tantas outras coisas. E acho que o James agora também vai poder falar um pouco, contar a história dele.
A gente vai falar, Uma coisa que é legal, quando tu começou a falar, eu pensei aqui, que na verdade, é uma empresa, né? Como qualquer outra empresa, né? A empresa tem todos os departamentos, né? Da área da música. Redes sociais, agências de propaganda, tem tudo, né? Eu, inclusive, sou sócio de uma agência de propaganda que faz vários projetos com música. Tem músicos na agência? Tem, mas não necessariamente eles estão trabalhando fazendo música. Então, estão criando os projetos onde marcas patrocinam ou os artistas criaram um projeto e vão atrás de marcas, né, para poderem viabilizar. Sim, claro. Ô, James, vamos falar um pouquinho da Jamute, do seu trabalho. Eu acho que as pessoas não têm... eu tive com você na Jamute, fiquei acompanhando basicamente um dia do seu trabalho. Cara, fiquei encantado com a sua entrega, com o trabalho que você faz. Coisas que eu nem imaginava que estavam acontecendo na publicidade, da forma como elas acontecem. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, da sua entrada nesse mercado, como você chegou na publicidade, como que você se desenvolveu e como você desenvolve o seu trabalho e o trabalho das pessoas que estão ali junto com você. Boa noite para todo mundo. Primeiro, né, começo agradecendo aí ao Vika, sempre muito querido, um convite muito especial desse, né, Vika? Você e o Rossato me convidando para participar de uma oportunidade tão importante, né, para o meio musical. As pessoas que estão começando ou as que estão procurando algum apoio, assim, vendo uma live como essa ou procurando informação, faz parte da gente compartilhar essa informação, né? O que a gente fez, onde a gente esteve. Muitas vezes as pessoas estão onde a gente esteve, né? Ou querem saber assim algum inseto para poder sair ou impulsionar um pouquinho, né? E tem alguma trava. Então a importância de conversas como essa é uma importância assim muito incrível, né? Para poder ajudar as pessoas mesmo a seguirem em frente. Isso que eu vejo, né? Então a responsabilidade aqui de falar acho muito importante aqui. Minha história. Eu, com 5 anos de idade, minha mãe me colocou no piano. Então, fui lá, no que se chamava de conservatório de piano, né? Então, a música conservava você para estudar piano, estudando piano clássico. Sempre um piano clássico é uma excelente escola para mecânica, para você ter disciplina e tudo mais. E eu, no piano, era totalmente indisciplinado. Então, assim, o que acontece? Eu tocava música de ouvido, eu gostava da sensação musical. Então, era o que se chamava de um péssimo aluno de uma escola de música clássica e um ótimo aluno para quem quer explorar, né, sensações musicais. E com isso, eu explorei desde cedo mesmo os sons que eu gostava, os acordes que eu gostava no piano, desde muito cedo. Quando eu cheguei ali aos 14 anos, uma banda, né, eu encontrei umas pessoas que queriam formar uma banda lá em Ponta Grossa, que eu morava, né, cidade do Ayrton Moreira Lima, um dos maiores percussionistas dos tempos. Não é o Arthur Moreira Lima, que é o pianista, né? Então, assim, eu queria montar uma banda, foram para minha casa, e no nosso desconhecimento total, eu falei que o piano estava desafinado em relação à guitarra, só o desconhecimento. Ou seja, era só afinar a guitarra em relação ao piano. Eu falei, não vou tocar piano mais. E peguei a bateria, que na época eram 2 caixas daquela de guerra, assim, que tocava, com um pratinho que era uma tampa de panela, né? Levaram na nossa casa lá. E aí, isso tudo era parafusado num pedaço de cano, olha isso, cara, que quando o baterista, que era o Vamp na época, né, um cara bem da comunidade, assim, lá, né, um cara bem da periferia, assim mesmo, ele falou assim, nossa, não tem onde prender, ele achou uma lata de cimento com furo no meio e aquilo virou bateria, olha isso, né. Genial. Aí eu fui para esse troço aí que chamavam de taróis, né, quem é músico sabe, e comecei a falar, Vamp, deixa eu tocar esse negócio. Eu comecei a detonar aquele negócio, cara. Com as duas, falei, porra, mas esse negócio de ritmo é legal. Porque piano, para quem não sabe, é um instrumento de percussão. E comecei a tocar e me identifiquei com a percussão. A partir disso, eu falei assim, pô, eu quero tocar bateria na banda. O Vamp falou assim, não, cara, você toca muito melhor que eu, fica você. E a banda foi para frente, olha que curioso. Mesmo com aquele desconhecimento básico que a gente teve, a banda foi para frente. A minha mãe, uma
verdadeira anja, né? Hoje em dia tem os anjos de startup, né? A minha mãe foi a minha anja da minha startup, olha que legal. Então, assim, o que a minha mãe fez? A gente procurou uma bateria, na época, lá em Ponta Grossa. Imagina uma bateria no classificado do jornal impresso, né? Eu sou tiozinho, então olha lá. Aí o que acontece? A gente achou uma bateria. Quando a gente foi na casa, no endereço, era uma casa, era um bordel, entendeu? Uma bateria e outros instrumentos. E a minha mãe, que era uma santa, minha mãe era tipo daquelas mulheres de perpétuo socorro, coisa assim, foi lá junto comigo, ficou amiga da dona do bordel, conversou, se divertiu um monte e eu comprei minha primeira bateria. Olha isso, minha bateria já era batizada com a bateria do bordel. Isso traz uma vibe de música fantástica. E comecei a tocar bateria com 14 anos. Com 15 eu comecei, assim, 15 não, acho que 3 ou 4 meses depois, como eu já cantava, eu comecei a tocar bateria e cantar. E a minha voz sempre foi uma voz que se despontou muito nas bandas, né? E eu me identifiquei muito com a bateria. O que aconteceu? Duas coisas aconteceram instantaneamente. Minhas notas caíram, desculpa aí, pais, né? Seus filhos e tudo mais, minhas notas caíram. E minha bateria, eu comecei a me dedicar loucamente. Aquele CDF que eu era em estudos da escola, eu comecei a estudar loucamente bateria e comecei a cantar muito. E eu virei o principal vocalista das bandas na bateria. Então, eu comecei a tocar com essas bandas, comecei a tocar em bandas de baile pelo Paraná. Depois eu comecei a tocar aquelas bandinhas de rock que tinha da época. E a minha bateria sempre na frente, eu tocando e cantando. E as pessoas nessa época, elas gostavam de ver aquele show. Era um show, para esse pessoal, era um show muito diferente, que era um baterista cantando, e tinha muita energia, tinha muito poder, muita potência o show. Eu lembro assim, eu não tinha noção disso na época. Só sei que eu achava legal, eu só curtia. E vinha um monte, veja, você quando tem 14, 15 anos, é aquela história, você sobe numa prancha de surf, você não sabe, cara. Você dá um zerinho lá, se você dá um 360 numa prancha de surf, você não sabe se aquilo lá... Você dá o 360, e era o que eu fazia na bateria. Então, eu dava o meu 360 na bateria sem saber. As pessoas aplaudiam para mim, aquilo era normal. E foi assim ao longo da minha vida, assim, até os 26, foi uma coisa assim. Nunca tive banda famosa, nunca fui tocar no Faustão, nada disso. Entendeu? Mas eu tinha a sensação de fama em Ponta Grossa. 17 anos, as bandas eram muito boas. Eu tive um privilégio de ter bandas com músicos fantásticos. E quando você tem bandas com músicos fantásticos, você melhora musicalmente. Isso é algo assim que parece que isso tudo se ajusta, né? Então você tem um baixista, um baterista, um tecladista, os vocalistas da tua banda são bons, você vai ajustando. Quando você é novo, tua cabeça, teu cérebro é uma esponja, né? Aquela plasticidade do cérebro, ela vai moldando que nem massinha. É uma coisa, por isso que eu falo assim, a importância de começar bem. De você começar de uma forma que você acredita, que se sente confortável, né? Eu sei da história de muitos amigos meus, assim, que tiveram bandas e sei lá, não gostaram muito da banda, acabaram abandonando, ou teve pressão da família. Eu me diverti demais. Lá fazendo agora, dando um twist aí, fui para Curitiba, passei na engenharia cartográfica, né? Olha só, e continuei com esse negócio. Então, em Curitiba, eu tive músicos, né? O Cláudio Jardim e o Abílio Abreu, que eram fantásticos. Era um baixista que se tirasse o baixista de Jamiroquai e colocasse ele, ninguém sentiria a diferença. Caramba! Ele era uma enciclopédia de música. Então, assim, na época, a gente ficava à tarde, a gente passou um ano, olha essa, Vika Rossato, a gente passou um ano só ensaiando. A gente chegava na faculdade, ali por umas 5 da tarde, a gente ficava até as 10 tocando. Só que, como o guitarrista ele era uma enciclopédia, a gente tocava, por exemplo, assim, hoje nós vamos tocar o álbum tal do Pink Floyd. Hoje nós tocamos o álbum inteiro do Rush. Era álbum, a gente tocava os álbuns inteiros de Rush, Pink Floyd, Led Zeppelin, álbuns do Whitesnake, era tudo rock farofa. Só uma dúvida, nessa época, vocês eram remunerados? A gente era filhinho de papai, mamãe bancava, papai bancava, e tocava faculdade. Época de faculdade. Ninguém era rico, entendeu? Mas a gente era banca. Não, eu digo, tinha um cachê, pelo menos, para cerveja, coisa assim, ou não? Zero. A gente só tinha um maconheiro e 2 caretas, eu e outro cara. Então, assim, o que acontece? Né? Eu nunca fui muito de beber, nem de droga, assim, por um motivo que eu ficava muito louco na música, papo careta, né? Eu sei, mas tudo bem, é verdade, era assim. Então, o que acontece? A gente ficou um ano estudando. Estudando não, tocando, não era estudar. A gente tocava.
O primeiro show que a gente fez olha isso, cara, isso é muito curioso. Primeira vez que a gente tocou num bar, esse bar tinha um nome fantástico, né? Que se chamava Eu Potato Medieval. Eu Potato, El Potato Medieval. Não, né, sei lá, espanhol, inglês e brasileiro. Então, assim, a gente tocou. Mais uma coisa, James, aproveitando aqui esse momento. Quando você tinha ali a banda como você estava vislumbrando a sua vida na música? Como artista? Você, cara, eu não vou escrever, a gente vai ter uma banda, músicas próprias. Você se enxergava de que forma, nesse momento, como você se enxergava na música? O teu futuro na música era como nessa época? Ótima pergunta. Nessa época, eu estou te falando de 18 anos, tá? De idade, que eram todos super novos, todo mundo entrou no primeiro vestibular, 17, 18 anos. Então, a gente era, quando eu falo filho de papai, ninguém era rico, ninguém tinha nada disso, mas a gente era bancado. A família ajudava A gente só normal, pensava... Isso muitos músicos enfrentam, e a ajuda da família sempre é muito importante, né? Fundamental. A gente só pensava em se divertir e ser famoso. A gente queria tocar, sei lá, na época assim. Vocês queriam ser famosos na música, essa era a ideia. Não tem como não querer, né? A gente estava vendo o vídeo o dia inteiro, vendo a atitude dos caras no palco, tinha muito clipe naquela época, a gente ficava vendo. Quando tu entendeu, não vou ser famoso na música, vou para publicidade. Essa é uma boa pergunta. Cara, tipo assim, não vai funcionar. Não deu certo. Não deu certo este caminho. Acho que esse é o caminho que a gente tem para passar para as pessoas aqui. A minha esse não é o melhor caminho. Eu vou talvez encontrar outro. Você pensou no outro caminho, você foi levado para o outro caminho? Eu vou tentar ser rápido para não tomar todo o tempo, tá? Essa pergunta é ótima porque eu consigo fazer um arco um pouquinho mais rápido do que aconteceu. Legal. A minha síndrome de Peter Pan foi muito, muito, muito demorada. Então, o que aconteceu? Nessa época, eu estava com 17, né? Então, assim, 17, 18. A gente tocava. O primeiro show que a gente teve, as pessoas se assustaram, porque era tanta... Cara, a banda era tão boa. A gente tocava algo tão complexo que até o pop ficou... Até que isso foi para ouvir pop, ficou impressionado. Então, a gente virou, tipo... assim, uma banda totalmente exótica na cidade, entende? As pessoas iam ver, cara. Tipo, podia ter uma banda pop, os caras falaram, não, peraí, vamos que os caras vão destruir tudo. E assim foi. Aí depois eu entrei numa banda pop e eu virei vocalista de uma banda pop, tal, Tears for Fears, essas coisas assim. E com 26 anos, né, tem mais história aí para boteco, quando a gente for, eu montei a produtora Jamute. E a produtora Jamute foi montada por seguinte... James, mas assim, você montou a produtora Jamute, você estava na música, tinha uma banda, e aí você falou assim, não, eu vou montar uma produtora. Por que você pensou em montar uma produtora? Quando eu fui no estúdio, é o seguinte, eu me achava que eu cantava pra caramba, tá? Porque como eu já estava há muito tempo sendo aplaudido no palco, eu falei, minha voz é muito foda, minha voz é um negócio inacreditável. Como eu canto, né? Aí me chamaram para gravar um jingle, cara. Olha isso, curioso. Me chamaram para gravar um jingle, e esse jingle tinha uma diretora musical que chamava Mara, num estúdio chamado Gramofone. Só que a Mara era uma super diretora musical. Quando eu fui cantar, ela virou para mim e falou assim, escute, tá desafinado. Para mim, aquilo lá falou assim, como assim? Eu desafinado? Sério? Eu desafinado? Tá desafinado, você precisa afinar, menino. Eu falei, não, peraí, cara. Eu queria matar a Mara. Nem aqui eu fui ouvir e estava desafinado. Ou seja, eu era um músico, não desafinado, horroroso, entendeu? Mas eu era um músico de palco. O estúdio, quando eu ouvi no estúdio, eu falei assim, que é isso? Eu falei assim, está desafinado. Eu falei, peraí, vou arrumar. Fui, gravei, eu era sempre muito afinado, né? Gravei e me apaixonei por estúdio. Aí eu tinha 25 anos. Falei, cara, adorei esse negócio, adorei, procurei... Você adorou cantar jingle? Eu adorei o estúdio. O estúdio, tá. Eu adorei poder ouvir com precisão, sabe, com mais detalhes, com mais detalhamento. Cara, então, a gente está falando aqui de uma história, que é a sua história, de um cara que vivia no palco, tinha uma banda, e era a estrada o tempo inteiro, sonhava em ser famoso, e de repente falou assim, cara, pera um pouquinho, eu me apaixonei pelo estúdio, pelo trabalho de estúdio, e você migrou para o estúdio. Migrei para o estúdio totalmente. Aí fui procurar um emprego no estúdio, fiquei 10 meses trabalhando nesse estúdio, e olha só que curioso. O estúdio maravilhoso, tá? Do Ricardo Saporsky, que chamava Underdog, lá de Curitiba. Daí o Ricardo falou assim, James, a gente vai ter que diminuir o teu salário. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, cara, é o seguinte, você está passando por uma coisa aqui. Eu falei, cara, eu sei, mas daí eu fui,
Eu falei, eu falei assim, cara, então eu vou pedir demissão. Ele falou, não, a gente não quer que você vá embora. Você está produzindo bem. Eu falei, olha, não me leve a mal, cara, mas não me fez bem. Eu não queria que diminuísse meu salário. Não tem nada a ver. Ele falou, puta, eu falei, não, ó, eu não consigo mais ficar. Cara, não quer que você fique, é só... Eu falei, ó, não me leve a mal, tá, cara? É que eu não passou bem, deu montei a Jamute. Tá. Você montou sua própria produtora. Montei minha produtora, cara. Mas tu já entendia do mercado publicitário ou estava indo no chute, assim? Não, o que aconteceu é que nesses 10 meses que eu fiquei lá, eu fiz muitas amizades, porque eu me conecto muito bem, eu consigo fazer amizades muito rápido, e eu tive amizades importantes nisso aí, pessoas que estavam querendo que eu fizesse trilha, mas não foi por isso que eu saí, tá? Foi porque o cara me diminuiu meu trabalho. Daí eu falei assim, vou falar com aquele meu amigo, vou falar com aquele outro, e comecei a trabalhar. E no começo, o que eu fazia bem era sound design, cara. Eu me dei uma caixa... Sound design é uma coisa fantástica, cara. Eu comecei a fazer sound design, comecei fazendo sound design. Aí eu falei, e fazer um tratamento de som, tratamento de voz, de set de filmagem. Para 2 amigos meus, Gustavo Leme, que foi um diretor que me impulsionou demais. Na época tinha o Carlão Busato, cara, que é um diretor fantástico hoje em dia, que está, sabe, tem uma produtora, né, a Surreal Filmes, maravilhoso. Então, ó, outra vez, né, Vika? Eu com pessoas do nível lá no teto. Aí eu comecei a trabalhar para o pessoal, comecei a trabalhar, né, até o Cláudio Borelli, que é um diretor fantástico, comecei a fazer trilha, as trilhas começaram a dar certo. E eu comecei a pensar, não, peraí, esse negócio de fazer trilha para publicidade, eu sei. Então, James, vamos lá, então. Você entrou nas trilhas de publicidade. Para quem está aqui acompanhando a gente na live, o que é o seu trabalho fazer trilhas para publicidade? Como isso funciona? Como é que esse mercado, de quem... qual que é o tamanho desse mercado e como é que isso funciona? As agências te procuram, os clientes te procuram, as campanhas são postas. Você me mostrou um pouco disso. Eu queria que você falasse assim como funciona o mercado de trilhas publicitárias. A gente existe um padrão, né, um procedimento muito definido no Brasil, que é a agência tem um cliente dela lá, Samsung, vamos colocar Samsung. Um redator e um diretor de arte cria uma campanha para esse cliente. Atendimento leva lá para a Samsung e fala assim, olha, temos essa... A Samsung pede, né, primeiro uma campanha. Queremos uma campanha, o lançamento do Galaxy, né, 25. Tá. Daí, leva essa demanda para a agência. Eles queriam, falar assim, olha, nós temos esse filme, na verdade, a gente chama de filme publicitário. Ou temos esse spot de rádio, que é aquelas falinhas que tem de rádio. Ou temos um jingle, que é a música cantada. Aí volta... daí os redores falam assim, olha, precisamos então de uma produtora de áudio e uma produtora de filme. Daí o produtor é outra, então assim, nós temos lá, a gente falou até agora, né, o redator e o diretor de arte, que geralmente são as 2 pessoas responsáveis por criar uma campanha. Tem o atendimento, que é a interface com o cliente, certo? E tem um produtor, que é o RTV, que é uma interface com as produtoras. Ele é quem geralmente escolhe quem vai produzir, quem orça com produtores diferentes, e também ouve o redator e o diretor de arte para saber quem é que eles querem. Aí tem outras estruturas, né, hierárquicas, né, que é outra história. Né? Tem o Executive Creative Director, sabe? Tem o VP, tem outra história. Mas basicamente isso aí. Então, eles orçam a campanha com a gente, e daí, por exemplo, ganha o melhor orçamento, ou ganha quem tem mais a cara do job, né? Isso também tem. Bom, essa produtora tem mais o perfil da música eletrônica que a gente quer fazer. Tem mais o perfil da música brasileira. Então, tem uma coisa de perfil de produtora também. Isso é muito interessante. Eu não imaginava que existem produtoras com perfis mais específicos. Né? Se a pessoa se o cliente quer uma trilha mais nessa linha, sei lá, mais minimalista, talvez, ele vai procurar Jamute. Se quiser uma coisa mais eletrônica, isso funciona dessa forma? Essa dinâmica existe? Quando é muito segmentado, sim. No dia a dia, as produtoras elas tem multi-instrumentistas de múltiplos estilos. Mas, por exemplo, se você quer uma campanha, que nem a gente fez da Coca-Cola agora, tá? Coca-Cola Copa do Mundo. Vocês fizeram agora? Acabou de fazer. Tá. Veja só, era Jorge Ben cantando, certo? Fazendo uma versão de ponta de lança, uma para uma em gol. O Jorge Ben resolveu fazer uma versão, gravar. Ele ia gravar lá na Jamute? Não, porque ele quer o produtor dele junto. Ele gravou lá com o Dudu Borges.
Tá, ele gravou com o Dudu. O Dudu Borges é o produtor que grava ele há 15 anos. Sim. É mesmo? Gravou a música. Galera, só para falar e explicar para quem está aqui na live, o Dudu Borges é um dos maiores produtores do país, ele é gigante, enfim, ele trabalhou com... basicamente foi ele que lançou Luan Santana, trabalhou logo desde o começo e outros tantos, Teló. Acho que Jorge Mateus também, Teló, não sei se estou falando uma bobagem, mas ele tem um estúdio maravilhoso aqui em São Paulo, e enfim, vamos seguindo aí. Ele foi gravar, o Jorge Ben foi gravar com ele, né? Então, pensa como aí, então, assim, era o estilo do estúdio dele, mas a gente ficou para poder editar as músicas, fazer sound design, fazer uma condução criativa também, sabe, de como é que aquela música devia se comportar. Então, muitas vezes se acopla muitos outros estúdios, quando tem estilos diferentes, mas geralmente um estúdio consegue resolver tudo. Você tem multi-instrumentistas, na maior parte do tempo, com estilos que são muito definidos. Então, isso que eu estou te falando, assim, a gente consegue especificar tudo, e a gente consegue também minimizar tudo de acordo com o orçamento, com a... Esses multi-instrumentistas que você tem com quem você trabalha, eles não estão com você o tempo inteiro, cada um tem a sua enfim, o seu estúdio, o seu estúdio, sua banda e tal, e você recorre a um instrumentista ou outro, dependendo daquilo que você precisa. Pô, preciso de um sax aqui, você sabe com quem você vai falar. É isso, é assim que funciona? Você tem... Os multi-instrumentistas tocam realmente vários instrumentos, né? Eles são pessoas que dominam os instrumentos, são capazes de te entregar uma música fantástica, de compor uma música inteira, uma música de publicidade. E qual é o problema da música de publicidade? Vou dar uma sequência um pouquinho. A gente vai lá, pede pra gente, por exemplo, uma música que é vamos supor assim, uma música que tem uma referência do Baiana System, por exemplo, certo? Não pode ser cópia do Baiana System. Você não pode copiar, você não pode infringir direito autoral. Você não pode copiar a voz do Russo. Por quê? Você não pode infringir direito personalíssimo, que é a voz do cara. Tá. Então, assim, tem vários direitos que você não pode infringir. O que acontece? Esse produtor, junto comigo, porque eu sou o diretor criativo do estúdio, certo? A gente acha alternativas de pegar essa referência. Olha só, Vika, isso para mim é uma dos momentos mais bonitos que tem de você ter uma produção de áudio. Você pega o roteiro, você tem depois de falar da reunião de pré-produção, que todo mundo fala junto, diretor, agência, eles falam tudo que eles querem, a gente junta tudo isso e transforma a música. Então é um trabalho extremamente intelectual. Você tem que transformar um briefing, você tem que transformar tudo a expectativa do cliente, a gente que já te briefaram numa reunião, certo? Em cima de uma referência que não pode ser uma cópia, é uma referência de sensação musical. E você tem que pegar tudo isso e transformar num outro produto, numa outra criação. É um esforço sensorial bizarro. Eu falo assim que a gente fala hoje em dia, né? A gente está acostumado a falar assim, nossa, o ChatGPT, né? Ou então o Gemini gastam uma quantidade enorme de energia, né? Nos fala isso para poder gerar a resposta. É o que a gente faz. O que cada um tem é uma usina de Itaipu no cérebro para poder transformar isso, porque não tem. Por melhor que seja o músico, ele vai ter um desgaste intelectual. Porque muitas vezes você tá enxergando a cena de um filme, de uma campanha, e você cria em cima disso, né? Você tá vendo filme, você tá fazendo assim, cara, o que eu vou... Né? Agora você tocou num outro assunto, então tá, olha só. O documentário de guerra é muito bonito, né? Então, olha isso que o Sato está falando, eu vou pegar esse gancho dele, tá? Eu fiz um documentário para a HBO, que eram fotógrafos de guerra. Como é que eu comecei lá em 96, minha produtora, tá? Como é que eu fazia as trilhas? Isso era um padrão que eu sempre usei, até quando eu faço alguma coisa, eu uso até hoje. A fotografia do filme, a luz, né, aquela coisa toda, ela me dá a sensação. Então, qual a sensação que aquela luz, né, do filme me dá? Então, mais depressiva, mais introspectiva, mais alegre, tudo ali. O ritmo em que as pessoas falam, o ritmo de edição do filme dá o BPM. Sabe? Vai mudando, eu vou pegando o BPM dali. E o roteiro do filme, o jeito que ele tá, me dá a melodia. Aí eu tenho os 3 elementos da música. E você nem começou a produzir ela ainda, você só está olhando e a coisa começa a acontecer.
É muito engraçado que o Rossato acompanhou bem isso aí, né? Porque eu passei, cara, 10 meses, né? Veja, eu tenho uma produtora para tocar, certo? Com 20 pessoas, operação internacional, né? Escritório em Miami, Curitiba, São Paulo. O estúdio, ele é bem, tem ritmo de indústria, tá? É uma máquina. Então, o que acontece? Eu ainda abri, porque eu não queria ghostwriter. Eu falei assim, esse eu vou fazer. Vou fazer todas as trilhas. Quase morri, tá? O Rossato sabe disso. Vem tomar uma. Eu falei, não vou. Vem não sei o que lá. Puta, tenho que voltar a fazer. Eu fiquei 10 meses, cara, travado, tá? Em produção. E o que acontece? Eu olhava, vinha para mim, que eram 20 minutos cada episódio, né? Chegava para mim 20 minutos de episódio, ou 30, não lembro mais. Eu olhava, eu começava a olhar isso que eu acabei de falar, fotografia, cena, e começava a compor, começava a procurar timbre nos meus sintetizadores, começava a desenhar melodias, começava a fazer tudo, fazer mesmo, não tem looping. Quer dizer, tem alguns episódios que tem até, porque eu não sabia muito, tem música dos Balkans, eu não sabia, usei uns looping lá. Mas quando era uma música que era bastante emocional, eu fazia cada trecho olhando, né, a imagem, fazendo acorde, olhando a imagem, fazendo acorde, olhando, colocando as percussões, sabe? Era craft puro, né? E nessa época, eu estava fazendo aula com Leandro Cabral, que era meu professor, um monstro do piano, da harmonia, um gênio, tá? Um gênio esse cara, jazz mesmo, né? Então, eu chegava na época e falava assim, professor, o que é isso aqui que eu fiz? Ele falava para mim, cara, isso está genial. Eu falei, porque eu fazia umas melodias muito tortas, porque é guerra, cara, entendeu? Era um russo seco na cruzeta, na entrada pegou fogo, cara, foi carbonizado. Então, eu vi umas imagens assim, eu fazia uns desenhos de melodia muito torto, eu falava assim, cara, isso está maravilhoso. Mostrava a imagem e falava assim, isso é genial. Então, tinha coisas assim que eu fazia, por exemplo, o tema do Gabriel Chain, que eu fiz. Eu peguei ele andando, isso foi bonito demais, tá? Isso foi bonito. Eu peguei o ritmo da passada dele, que ele estava assim de costas, né, andando em Belém do Pará, que ele é de Belém do Pará, coloquei o pad, coloquei um carimbó por trás dele, entendeu? Eu coloquei foi o carimbó, era ele com o pad, era um som dos baixos desenhando uma tensão e umas vozes para dar um ar um pouquinho mais assim elevado para ele. Foi super bonito, cara. Então, assim, o trabalho de criação, esse craft que a gente está falando, ele é pura inspiração. Pura inspiração. E essa junção que tem do quê? Do briefing que você teve numa reunião, porque eu não falei da reunião, né? Tem a reunião de pré, tudo isso, que junta lá, diretor de criação, junta todo mundo numa sala, e o pessoal fala sobre o filme, e depois fala sobre o que eles esperam da trilha. E esse briefing que vem da trilha é o que a gente transforma. Antigamente eu fazia tudo sozinho, hoje em dia eu tenho produtores, e eu dirijo essa criação. Muito legal, incrível. Uma coisa que eu falei da minha parte, a tua produtora hoje, quais são os profissionais que trabalham lá? Como que é? É produtor, atendimento? Uhum. É muito interessante, né? Porque... Pode falar. Não, era isso aí. Tá. É muito interessante, porque assim, cara, o que você falou que é uma empresa, né? É uma empresa, entende? Porque o que acontece? Eu tenho no financeiro e uma assistente financeiro. Por quê? Porque existe uma parte por trás que ela ela tem que ser muito cuidado como uma empresa. E hoje em dia, uma empresa no Brasil, todo quem tem uma empresa sabe, ela é complexa. Super. Muito complexa. Com todas as... Né, hoje, ainda mais agora, né, com a reforma tributária que era para ajudar, socou imposto na gente. Então, a gente tem que ter uma forma de fazer, monetizar, que eu não sei como é que é. No Brasil, cara, eles cobram imposto do bruto, cara, não é do lucro. Então, se você não tiver lucro, eles te cobram imposto. Uma alucinação, entendeu? Então, o que acontece? A gente tem isso. Daí, a gente tem os atendimentos que eu falei, que são a interface com as agências. Então, assim como na agência, a interface da agência com o cliente tem um atendimento, o atendimento é a nossa interface com as agências. E a gente tem 2 atendimentos nacionais e um atendimento internacional que só cuida do mercado internacional. Nós temos 3 coordenadoras. Coordenadoras cuidam do trabalho interno em turnos diferentes. Então, uma entre as 9, a outra dobra ela, vai até as 8, a outra vai até 1, porque a cidade tem esse negócio. As coordenadoras dobram o trabalho delas junto com os engenheiros de som. Só falar. Coordenador é quem consegue distribuir o material inteiro. Elas recebem o briefing dos atendimentos,
passam para os produtores, coordenam entrega, coordenam, né, chamam as vozes, são pessoas responsáveis pelo casting, né, que a gente tem dentro do estúdio. Então, quais vozes você vai usar, com quem você quer cantar. O trabalho da coordenadora é um trabalho extremamente extenuante, sabe? Extenuante mesmo, assim. E, assim como do atendimento, para poder fazer as relações, cuidar do caos que tá? É um caos, cara, que você lidar com briefing e agenda publicitária. É um negócio assim, você tenta organizar o caos o tempo todo. Então, tudo isso é para gerenciar, para poder passar para os produtores e para os engenheiros de som algum briefing que consiga ser racionalizado. Tá. Os produtores fazem as músicas, né? Eles produzem lá as músicas, me mandam, eu brifo os produtores, geralmente, eu falo com eles como é que a gente consegue, a gente tem uma conversa sobre criatividade. Os engenheiros de som fazem toda essa parte, que pegam a música depois que foi produzida, colocam fazem o sound design, que é colocar todos os sons que existem naquele filme, é um trabalho bem criativo, sabe? Mixam com a voz, vem para mim, eu ouço tudo, e daí eu falo assim, pode entregar. Eles mandam para a coordenadora manda para a produtora de filme. Né? Olha, quantas pessoas trabalham numa empresa de música? Eu acho que esse é um ponto importante daquilo que a gente já falou um pouco com o Ross, agora o James colocou. Quer dizer, quando a gente fala em trabalhar em música, né, o trabalho do James, o trabalho do Rossato, as agências que eles têm, quantas pessoas que estão plugadas dentro de ambas as empresas. Né? A gente tem, além de todo esse trabalho, a gente tem todo o mercado de gravadoras, dos selos independentes, editoras. E rádios, queremos te ouvir. Rádio, eu vou falar um pouco agora de rádio. Eu vou falar um pouco do trabalho de rádio. As distribuidoras digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, né? As produtoras de shows, e com quantas a gente não lida, todos nós aqui, o Rossato, eu, James menos, mas Live Nation, Move, Rock World, e tantas que são importantes, Time for Fun, e tantas outras menores, Mercury, e etc., que fazem shows, eventos, festivais, agências de booking, que é o caso que o management, que o Rossato já falou, marketing e comunicação de artistas, hoje podcasts, curadoria de conteúdo, setor jurídico, tecnologia, que tem muita gente, a gente precisa, o mercado da música precisa de muito de tecnologia, engenheiros de sons, etc., publicidade, sync, licensing. A gente está falando de um ecossistema muito, muito, muito complexo, que acho muito importante que todo mundo que está acompanhando aqui a live tenha essa mente aberta para falar assim, cara, como eu vou entrar aí? Eu sou artista, ou não, eu sou músico e posso nunca, jamais imaginem que o mercado fechou para mim. O mercado não está fechado para ninguém, o mercado precisa de grandes profissionais. O mercado não está fechado para você. Talvez você não esteja olhando, em algum momento, para o lado onde que você vai entrar no mercado. Eu posso falar um pouco do meu trabalho aqui na Rádio Mix como diretor artístico. Eu comecei como estagiário há muitos anos, há mais de 30 anos, 35 anos que eu trabalho nesse mercado. E eu trabalhava numa empresa de freios e materiais ferroviários. Porra, nada a ver no marketing. E, em algum momento eu falei assim, cara, eu não quero, eu tinha 18, 19, mas não tem idade também para você migrar. Né? Na época eu estou falando, eu fui estudar publicidade na SPM, mas não há uma idade, eu só não queria trabalhar naquilo, eu queria trabalhar com música. Eu toco bateria, estudo bateria, sempre estudei desde garoto. Cara, meu lugar não era no palco. Eu sabia que o meu lugar não era no palco porque, sei lá, talvez eu não fosse um baterista bom o suficiente, eu não estudei o suficiente, às vezes não é nem a questão de estudar o suficiente, talvez não tenha a banda certa, ou eu não tenha tempo para isso, não tenha saco para isso, não sei. Mas eu sempre fui apaixonado por rádio. Em algum momento eu decidi sair distribuindo currículos e até alguma rádio me chamar. E aí eu comecei meu trabalho e fui migrando de uma rádio para outra. As coisas foram acontecendo. Eu sempre fui procurando entregar o melhor que eu podia entregar, o melhor que eu sabia. Eu estudava publicidade. Então, obviamente, eu acabei entrando em rádio e comecei como estagiário e em algum momento eu estava avançando para a área de produção. Produção, textos, chamadas, passar o dia dentro do estúdio, mas cara, não era eu que operava. Quem operava são os produtores de áudio, sonoplastas.
Eles operavam essa parte, aprendi muito com eles. Mas eu era puro texto. Meu trabalho era texto, meu trabalho era desenvolver campanhas, meu trabalho era desenvolver chamadas, pensar em promoções, coisas criativas, etc. Eu utilizava essa veia publicitária para isso. Então, veja que a minha formação ela é publicitária. Eu estudei publicidade. Eu caminhei para a publicidade. Apesar da minha paixão ser a música, eu caminhei para a publicidade. Eu falei, não, quero trabalhar com música. Qual que é a minha porta de entrada? A rádio, que era uma coisa que eu sempre gostei muito. Hoje, para fazer um salto no tempo e a gente chegar aqui no momento, tá, o que a gente tem aqui? Eu estou aqui na sede da Rádio Mix em São Paulo. Quantas pessoas que trabalham aqui? Quantas pessoas que estão envolvidas no trabalho diário da rádio? Pô, a gente, sim, só na área artística, a gente trabalha basicamente com 50 pessoas. Então, é bastante gente. É bastante gente. Só de apresentadores, de talentos no ar, a gente tem 14. Vem de música, né? Que vivem de música, muitos são músicos, outros apaixonados. Acho que o principal é você ser apaixonado por música. Eu quero viver disso. Então você tem produtores, você tem a área digital, que é a área que mais cresce hoje na rádio. Então você tem lá pessoas especializadas na linguagem digital, no conteúdo digital, acordos. A gente tem jurídico, que também é totalmente dirigido para isso, tem a área de promoção e eventos, como acontece e mexe o tempo inteiro, programação musical, 2 pessoas, uma, basicamente, o diretor de programação musical, está lá, trabalha o dia inteiro, você tem jornalismo dedicado, não jornalismo jornalismo focado em música. Então, pessoas que foram para o jornalismo, mas que pela paixão e envolvimento com música, se especializaram, ouvem música o dia inteiro, conhecem os artistas, conhecem as biografias, entendem, cara, eu estou numa rádio que tem esse direcionamento, então, eles são especialistas nisso, eu não preciso nem falar, qualquer entrevista que eles conhecem, já sabem, já leram, ouviram e etc. Então, é muito importante isso. São jornalistas, 2 jornalistas, as 2 amam música, as 2 são dedicadas. Quando a gente tem, como aconteceu agora, o Lollapalooza, quantas entrevistas a gente fez no Lollapalooza? Diversas. E com artistas internacionais, tudo transmitido no digital. Então, quantas pessoas a gente... Só ali dentro do Lollapalooza, rádio dentro do Lollapalooza, a gente tinha 12 pessoas na sala de imprensa. Era o maior time dentro da sala de imprensa. Fora quem está trabalhando aqui, fora engenheiros que a gente está trabalhando ali com transmissão via satélite, recebendo áudio dos palcos, recebendo o melhor áudio dos palcos, porque não pode vir de qualquer jeito, tem que chegar bem aqui. Então a gente tinha equipe de TI, engenheiros de som, todo mundo trabalhando lá. Se a gente somar essas pessoas, a gente passa de 20 pessoas ali dentro do Lollapalooza. Isso porque a gente não estava gerando vídeo, porque se a gente estiver gerando vídeo, se a gente estiver falando de uma TV Globo, o Ross sabe bem disso, quantas pessoas trabalham na transmissão do Rock in Rio na TV Globo? Mais de 1.000. Nossa, que loucura, é isso mesmo? É isso mesmo, cara. É mais de 1.000 pessoas. Entre o compound que eles têm lá dentro, é um absurdo. Aí gerando direção de vídeo, cabo, áudio, tudo que a gente está falando. Então, são todas pessoas que vivem de música. Mas assim, viver de música é isso, é você estar no ecossistema da música, é fazer ele pulsar, viver. Porque toda essa diversão, tudo que a gente faz aqui tem uma área comercial gigante, tem uma área de parcerias gigante, então você tem uma gerente de parcerias, você tem várias coisas acontecendo aqui dentro ao mesmo tempo. A gente tem várias reuniões durante o dia sobre vários assuntos diferentes, sobre planejamento, então tem o pessoal de planejamento, e são todos muito dedicados à música, porque a gente não tem tempo para explicar alguma coisa. Você tem que chegar lá, quando se fala da Billie Eilish, precisa saber exatamente de quem nós estamos falando. Quando alguém da área comercial entra numa agência e vai falar da Sabrina Carpenter, por exemplo, que é uma artista aqui central aqui, ou o Bruno Mars, ou o Di Ferreiro, ou a Isa, precisa falar com propriedade. Então, a gente está falando de pessoas de venda, atenção, venda, que são especializadas em música. E do que acontece? Essas pessoas vivem de música. Vivem de música. Eu acho que esse é o ponto que a gente
o nosso ecossistema, estou insistindo com esse termo, né? Mas o nosso mundo, o nosso mercado, ele vai ser melhor quanto mais a gente receber pessoas especializadas aqui. Eu vou dar um outro exemplo, que é um exemplo muito legal, aí tanto o Rossato quanto o James podem pontuar. Nós fizemos um show no Pacaembu em 2005, se eu não me engano, com vários artistas nacionais, e tinha o Simple Plan, que eu acho que é uma banda que muitos de vocês conhecem, e a gente fez um trabalho muito grande com a Warner Music na época, para que o Simple Plan chegasse no Brasil com um tamanho maior. A gente estava lançando o Simple Plan, então a gente vinha trabalhando, e eles chegariam no nosso show no estádio do Pacaembu. Muito bem. Teve uma situação ali, que eles mandaram uma lista de equipamentos, e nós não colocamos no Pacaembu a mesa de som que eles pediram. Nós colocamos uma mesa digital mais avançada. E quando o técnico, o engenheiro de som do Simple Plan, chegou lá e ele deu uma olhada naquilo e ele falou: que mesa que é essa aqui? A gente falou assim: não é a que você pediu exatamente, mas é uma digital ainda mais avançada. O cara disse: não, cara, negativo, vocês vão me trazer a que eu pedi. Com educação, eu preciso daquela mesa que eu pedi. Que é uma mesa analógica, até mais antiga e tal. Porque ele falou: se você me trouxer aquela mesa, eu desmonto e monto ela de volta aqui para você. Porque é a minha especialidade. Claro. Esse é o meu negócio. Eu conheço essa mesa de trás para frente. Essa que você me trouxe, legal pra caramba, super moderna, eu não conheço. Então, a gente teve que sair correndo, nós trouxemos a mesa, atrasou passagem de som, atrasou uma série de coisas, mas a gente trouxe a mesa. Ele tinha visto uma mesa que estava ali, igual a que ele pediu, mas era a mesa do Lulu Santos, que ia tocar. Pode usar aquela, mas a mesa já estava toda presetada para o Lulu. Obviamente que o Lulu não permitiu que ele tocasse na mesa dele. Então, logo o Lulu, né? Super. Porra, Lulu, cara, baita profissional. Então a gente teve que buscar a mesa e colocamos ali. Esse é o trabalho do engenheiro de som. É entregar o melhor. E ele falou para a gente: eu não posso, os meninos do Simple Plan não podem correr o risco de ter um dia ruim. Ele falou exatamente isso para a gente. Exato. A gente trouxe a mesa, colocamos a mesa, tudo na correria, chegou, pôs ali, atrasou um pouquinho, ele mexeu ali, ele falou: tá pronto, pode subir no palco. Os caras subiram e o som do Simple Plan foi o melhor som do festival. Então. Junto, melhor. E muita gente, a gente até ouviu isso. Não, vocês entregaram o melhor som pro Simple Plan. Não é que a gente entregou, eles tinham o melhor engenheiro de som. Exato. Eles tinham um puta do engenheiro de som. Exato, cara. Isso aí. Tinha, tal. Mas você viver de música, a gente está falando de um engenheiro de som. É você entregar a sua habilidade. De novo, importante que abra a cabeça para isso, né, pessoal? Total. Você aí, Rosa, você trabalha com pessoas de mídia social, você trabalha com pessoal também de jurídico, e que você busca os melhores aí para estar trabalhando com você, né? A outra live eu falei de um livro, só que agora, como eu estou em casa, é esse aqui, ó. Legal. Isso é uma Bíblia. Acho que deve ter uma versão em português, se não tiver paciência, mas é muito legal, muito bom mesmo, assim. Ele explica sobre tudo. Eu quero até aproveitar, Rosa, antes de você falar, a gente está com um QR Code aqui. Para quem não estava no começo da live, é importante falar. Nós deixamos, para quem está na live, só para quem está na live, não está anunciado em nenhum outro lugar, um presente de um cupom com 20% de desconto em qualquer curso da Maestro. Um cupom Maestro 20. É fácil. Se você está interessado em um dos cursos, e a gente tem 4 lá, hoje eu vou contar rapidamente antes do Ross, o 5º que a gente produziu, gravou hoje, até a meia-noite, tá super fácil, Maestro 20, cupom, QR Code, você vai lá, acessa que você tem 20% de desconto em qualquer curso da Maestro. E hoje, antes do Rosa agora, vai entrar, a gente gravou uma mentoria incrível com o Dinho Ouro Preto. Ele falou sobre o DNA do frontman, como dominar o palco. Olha, eu estava lá, eu assisti, acompanhei, foi absolutamente especial e incrível. Então, para quem quer entender
como dominar uma plateia, o que você precisa, desde equipamentos até as diversas dificuldades que tem em palco pequeno. E ele mergulhou nessa história de quem da pessoa que não é ele não está falando sobre como dominar 100 mil pessoas, mas como você encontrar uma plateia menor, um palco menor, condições adversas, diversas dicas de dinâmica de show, dinâmica de repertório. Em breve a gente vai ter muito breve, agora em abril a gente vai ter essa mentoria com o Ouro Preto, muito especial. Vamos lá, Ross, falando um pouquinho das pessoas que trabalham na agência de música. A especialidade, como você busca essas pessoas no mercado? Quem são essas pessoas? Qual a formação que você busca? E elas trabalham com música, acompanham artistas, acompanham você? Como é que é? Tem o produtor musical, que é o que faz a música junto com o artista, né? É isso que eu acho que é legal, esses cursos aí que a gente está fazendo e, enfim, qualquer outro que a pessoa possa estudar, porque eu sinto que falta muito profissional no mercado. E é o que tu vem falando ali. Quanto mais profissionais bons, né, que usem suas habilidades na área da música, melhor. Eu costumo receber currículo. Sim, daí tem a parte técnica de todos eles. Se é o cara digital, ele tem toda lá no currículo deles. Mas o currículo, para mim, ele guia, é meio básico. Um currículo bom. Mas a minha pergunta sempre final é: que estilo de música tu gosta? E tu vai a shows? Tu gosta de ir a shows? Como eu gosto de shows, eu trabalho com shows, eu falo, não adianta o cara ter um puta de um currículo, mas não gostar de show. Na minha empresa, que é uma empresa de shows, né? De empresariamento de carreiras de artista, que eu falo, se tu não gosta de viver isso, se vai ser um problemaço tu ir para a estrada, ou tu ir assistir shows, ou ir para o lazer mesmo, e na segunda-feira, na terça, na quarta, chegar no escritório e contar a tua experiência, eu não consigo contratar. Eu preciso de uma pessoa que eu gosto, porque eu gosto de segunda-feira, terça, o dia que for, sentar e a gente ter a reunião de planejamento e tudo, mas eu quero saber das experiências, onde foram, o que está rolando, tudo, porque aquele clichê básico, se tu trabalha com o que ama, tu não trabalha, né? Eu, às vezes, me sinto, é muito privilégio, assim, eu ter conseguido viver de música sem ser músico, né? Porque tem que gostar disso aí. Eu gosto de conversar com as pessoas que elas podem ser excelentes no seu ramo, mas se elas não, no meu escritório, estou repetindo novamente, não são apaixonadas pelo música ao vivo, eu já prefiro o currículo até um pouco menos qualificado, mas a pessoa tem essa... Porque o trabalho depois, a gente vai ajudar a pessoa a se desenvolver, né? Essa é a ideia, né? Mas se a pessoa não gosta de música e para ela vai ser um parto, eu dizer, pô, vamos dar o show, porque dizem que esse artista é legal. Veja bem, eu não posso, não gosto. Legal demais isso, sim. Negativo para mim. Então, o que decide para mim no final dos currículos, todo mundo tem que ter a mesma base. Um vai ter melhor, outro inglês melhor, outro vai ter inglês pior, um vai ter menos experiência, mas tem que amar show. Para mim, na agência de música é isso. A gente aqui na Rádio Mix, e eu posso falar até por outras rádios também, porque eu tenho amigos em todas, você ser apaixonado por música é fundamental. Porque, assim, várias orientações, a gente está aqui para isso. Mas se isso não está no teu sangue, aí fica complicado. Por isso que a gente está falando, né? Se você realmente, quem está aqui conosco, ou se você que está aqui conosco conhece alguém que quer ir para a música, cara, tem caminho. Tem caminho, tem muito caminho. A gente nem está falando das produtoras hoje. Quantos shows que a gente vê acontecendo no país hoje? Tem um time gigante de pessoas trabalhando nisso. E uma coisa que eu pensei, antigamente era muito mais difícil a gente chegar nas pessoas para mostrar seu currículo, ou dizer, eu quero muito trabalhar mais. Muito mais. Agora tem Instagram, LinkedIn, tem site, vai atrás. Não quer dizer que a pessoa vai responder, mas tem e-mails. Né? Eu vou contar uma história muito legal para todo mundo que está aqui. Muito legal mesmo. Em cima disso que o Ross está falando. A gente estava com um stand gigante no Detal, com estúdio de rádio, tudo acontecendo lá. Uma garota
bateu no nosso vidro, no stand, cutucou com a gente. Quando a gente olhou, ela estava com o celular escrito "me contrata". Eu adoro pessoas assim. Estava escrito "me contrata". E a gente trabalhando, nós estávamos trabalhando, todos lá e tal. Aí a gente viu a menina escrito falando "me contrata". Uma garota. A gente olhou e fez assim, ó. Aí ela foi para o lado lá, a gente conversou com ela, currículo, entrou estagiando, hoje é produtora. A Camila, que ela faz a logística da Isa, ela estudou, não me lembro se eu contei isso em outra live, mas eu adoro essa história dela. Ela estudou fisioterapia, né? E ela trabalhava na área dela em Goiânia. Ela queria tanto trabalhar com música que ela ligava para os escritórios dos empresários, descobria o telefone, sei lá como, e dizia para a secretária, ou se conseguia falar com ele, quanto que ele me cobraria para 1 hora de conversa comigo para entender como que funcionava a música. Como que eu descobri essa menina? Um dia ela estava trabalhando no escritório, lá como secretária da Bruna, e ela olhou para mim e falou, posso fazer um projeto de música para a Natura? Eu falei, pode. Sei lá, pode aí, né? Só não vai... Me passa antes de botar no ar para eu também ver se está tudo certinho. Ela fez e aprovaram. A Natura aprovou. Uhum. Fiquei de olho nela. Daí, outro negócio da Caixa Econômica ela fez. Eu falei, me conta a tua história. Dela me conta essa história. Porque eu falei, como tu está aqui na agência de música se tu é formado em fisioterapia, não? Dela me contou isso. Ela ia ligar para o escritório e falou, cara, eu quero trabalhar com música. E ela entrou no escritório como secretária hoje. Putz, tantos projetos na vida dela que ela já fez. Trabalha com Maria Rita, atualmente trabalha com a Izzy, mas está lançando uns produtos infantis bem legais com música também. Então, tem que ir atrás. Por isso que eu adoro a pessoa que vai na tua parede, na tua janela e bate. Bate lá e fala assim, me contrata. Ela é ruim, daí é o detalhe, a cara de pau tem que ter. Não, se não acontecer isso, aí a gente pode até voltar quando eu distribuí currículo. Quando eu comecei a distribuir currículo em rádio, a rádio que eu mais queria trabalhar na época me deu um não categórico. Assim. Não vai rolar. Aí eu fui distribuindo em outras, no final das contas, eu fui para uma rádio que pertencia ao mesmo grupo e eu fui direcionado para essa rádio. E acabei chegando lá. Aí eu falei para a recepcionista, você lembra quando você falou para mim, não, nem ferrando, não dá? Ela falou assim, putz, incrível. Então, assim, a gente tem que... É isso mesmo, às vezes... Cara, tá aqui. Quantas pessoas estão assistindo aqui? Cara, tá o nome de nós 3 aqui. Eu tô falando isso mesmo, cara. Exato. Tá o nome das pessoas tá aqui, cara. Então, assim, se a tua habilidade encaixa dentro daquilo que a gente está falando, cara, procura. Não é difícil achar. Todo mundo sabe onde a gente trabalha, etc. Tá fácil. Então, procura o contato. Talvez não sejamos nenhum de nós 3. Talvez sejam outras pessoas. Você nunca sabe onde que a sua habilidade vai... Cara, tem uma pessoa que trabalhava com a gente lá numa outra rádio e ele era jornalista e trabalhava com música. O negócio dele era o contrário. Ele queria ir para o jornalismo mais hard news. Ele falou, cara, na verdade eu não queria trabalhar com música, eu queria trabalhar em hard news. Eu falei assim, cara, então bate na porta da tal rádio que ela é hard news. E a pessoa foi lá, bateu na porta, encheu o saco uns meses até que ele conseguiu. Trabalha até hoje. Muito bem. Pô, traidor do movimento de música. Ele foi um traidor do movimento de música. Mas assim, hoje a música no Brasil é um mercado muito mais profissionalizado. Muito. É um mercado muito mais dividido, com muito mais oportunidades do que era... Não está mais fechado. Essas pessoas falam, está mais fechado, não está mais fechado, cara. Está muito mais especializado. Lógico. A gente precisa de mais pessoas trabalhando. Mais gente trabalhando. Um grande amigo meu, eu vou falar de uma conversa de segunda-feira, tá? Que vocês conhecem, que é o Sérgio Peixoto. Ele é diretor da Opus, que é uma grande produtora de show. Ele me mandou mensagem na segunda-feira e falou, cara, eu preciso de alguém que me auxilie na produção de turnês. Ele falou assim, não precisa ser músico, nada, ele precisava de alguém que fosse criativo, que utilizasse, que era um especialista em turnês nacionais, que ajudasse a desenvolver turnês nacionais, porque as empresas precisam estar... Quais os produtos que você tem para oferecer? O que a produtora tem para oferecer? Talvez um label novo,
uma festa nova, um festival novo, precisa de gente criativa para trabalhar dentro disso, gente que transite dentro disso. E ele me mandou uma mensagem pedindo indicação. E eu fui buscar indicação em uma gravadora. Então, veja, está saindo de um lugar indo para outro, mas porque você entende que aquela pessoa pode trabalhar dentro daquele mercado. E é isso, cara, é isso. A gente precisa de profissionais, está se precisando de profissionais o tempo inteiro. Muitas vezes não é dentro do palco, mas você vai lidar com quem está no palco o tempo inteiro. E muitas vezes a pessoa que está no palco precisa de você. Precisa estar tudo certo. Precisa estar tudo certo. O palco precisa estar certo. Se tiver um cabelo igual do James, melhor ainda, né? Pô, se tiver um cabelo igual do James, aí você vai ter mais trabalho. A cabeleira só ajuda, cara. Agora, deixa eu te contar uma coisa, Victor. Fala aí, James. A questão, por exemplo, assim, né, das pessoas que trabalham com a gente serem apaixonadas, o que o Rosato falou é algo assim, é fundamental, porque a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, cara. O que a gente trabalha não é um commodity, entendeu? O que a gente faz é um trabalho intelectual. Primeira coisa que eu gosto de lembrar e de posicionar, ele não é respeitado hoje em dia do ponto de vista da publicidade, ele é tratado como um commodity, e ele não é. É um trabalho intelectual, onde, por exemplo, aquilo que eu falei, que os meus produtores, né, musicais, lá que tem o Kaminsky, que tem o Charlie, que tem o Lex, são gênios, entende? Eles conseguem fazer essa transformação que eu falo, que é uma transformação extremamente complicada. Ela é intelectual. Eles são músicos ou não? Todos são músicos fantásticos, multi-instrumentistas. Então, o que acontece? São músicos que conseguem fazer essa transformação, que, para mim, é uma das tarefas mais difíceis do ser humano, tá? Você pegar e transformar tudo numa música. Meus engenheiros de som, né? Tem lá o Sanjay, tem o Marcelo, Fernanda, tem o Otávio Bertolo. Então, assim, a gente tem essas pessoas, esses engenheiros de som, são pessoas que colocar o som para poder emocionar as pessoas e fazer com que um som que não tem som, né? Não sei se vocês sabem, mas quando você tem um filme, não tem som nenhum, a gente bota tudo ali, isso tem que soar como natural. Ou então, fazer um som ficção científica, ou fazer um sound branding, alguma coisa assim, tratamento de voz, tudo isso para poder soar direito em todas as plataformas, desde o microfone, do alto-falante do teu celular até um cinema, isso é extremamente complexo. E mesmo com toda a facilidade que tem hoje, é complexo. Entender o caos, tá? Que você tem que entender das agências do Brasil, lá fora não é tanto assim, né? Das atendimentos, né? Que eu tenho lá, a Gabriela, a Ingrid, a Daniela, né, e a Carol, é um trabalho extremamente complexo de entender. As coordenadoras, eu não sei nem como é que elas fazem para poder gerenciar todo esse caos. Então, assim, uma produtora, ela vive realmente de gerenciamento de caos, você entende? Da publicidade. Entregando um produto criativo, sob pressão. Você entende? É que nem enfiar um revólver na cabeça do Picasso e falar assim, pinta. É mais ou menos isso. É uma coisa, né? A gente aprende isso, não se deve fazer, mas é quase que isso. As minhas duas financeiras lá, a Ana Karina, olha essa, está comigo há 28 anos, cara. Uhum. E tem 28 anos está comigo, né? E a Marciane Helpa, que faz a parte financeira, elas também administram um caos financeiro. Então, assim, é tudo super complexo uma produtora. Por que eu estou falando isso aí? Porque eu estou evidenciando cada um deles como verdadeiros gênios. Então, o Rosato falou que, para saber contratar as pessoas, a gente tem que ter tudo as pessoas dessa forma e que tem essa vibração pela música. Exato. Se a tua empresa não vibrar na frequência correta e igual, todo mundo vibrando, porque você vê em show. O que você vê num show? Você vai numa aliança, por exemplo, o Di vai lá e canta o hit dele, as pessoas estão vibrando na mesma frequência. Exato. Quando ele dá uma nota aguda lá que ele vai, aquela nota aguda é uma frequência, e as pessoas estão cantando e vibrando na mesma frequência, que é exatamente como deve ser uma empresa, uma produtora, uma agência de música, uma rádio, você entende? Uhum. Eu acredito nesse conceito de uma forma completa para empresas. Tá? Para mim, o conceito, por exemplo, de um maestro, né, conduzir, né, o maestro Roberto Michuk, que é meu amigo,
do municipal, do Teatro Municipal, que rege óperas e tudo mais, ele deu uma palestra para um amigo meu, que você deve conhecer aqui, que é o Stefan Haberitz, que foi o CMO da Deezer, hoje em dia está na KPMG, falando sobre o que é orquestrar uma empresa. É muito, assim, é muito parecido a orquestração. Agora, olha só que engraçado. Qual é o final dessa história toda, hoje em dia, que nós estamos falando aqui, do que é viver de música? Esse é o nosso tema. Sim. Isso aqui é música. Isso aqui, ó, é música. Isso aqui é música, acabei de comprar. Comprei com música. Porque todo o subproduto do que eu estou fazendo é feito de música. Ó, é música. Por quê? Isso aqui é feito do quê? De música, porque eu trabalhei com música e comprei isso aqui. Então eu vivo assim, eu visto música, eu uso música, eu vivo dentro da música, porque a minha única fonte de renda é da música. E por isso eu me dedico tanto quanto um engenheiro nuclear, entende? Tanto quanto alguém que trabalha na bolsa, tanto quanto alguém que vai erguer um prédio dentro da música, porque a questão é a seguinte: se você não trabalhar dessa forma, você não vai ter sucesso. Entende? Perfeito, James. Perfeito, cara. Perfeito. Eu quero falar de IA. Eu vou perguntar para vocês de IA, falar um pouquinho de IA, rapidamente. E eu acho que inteligência artificial talvez seja uma coisa que eu vou falar. Eu não gosto muito desse termo fantasma, porque eu não entendo desta forma. Mas muita gente fala assim, tá bom, beleza, como é que vai ficar o mercado com inteligência artificial? Eu sei que o James entende muito de inteligência artificial, o Ross também, eu estou lidando muito com isso, a gente pode falar um pouco a respeito, só quero um pouquinho antes da gente falar disso, falar do site da Maestro Pro, esse aqui. Estou convidando vocês para dar uma entrada depois no site, para entender quais são as mentorias que a gente tem ali, e as que já estão disponíveis. Está aí o Alok, fez uma mentoria incrível, o Di Ferreiro também falou bastante sobre networking, coisas que são muito legais, composição, inspiração, o Rick sobre os processos de construção dentro de estúdio, de você achar o seu caminho dentro do estúdio da música. A Leila também, presidente da Warner Music, fez uma mentoria maravilhosa, um sucesso, inclusive. E a gente, em breve, tem o Dinho Ouro Preto, que gravou hoje. E foi muito, muito legal, muito inspirador. E o que o Dinho falou, sério, vocês vão adorar. Em breve a gente coloca alguns cortes para vocês entenderem. Mas dá uma entrada lá, dá uma lida um pouquinho a respeito do que está com 20% de desconto só para quem está aqui na live até meia-noite. Dá uma olhadinha lá, porque são... aí a gente até tem alguns que vêm em breve aí. Ali você consegue entender quais dessas mentorias podem fazer com que você seja maior, seja melhor, brilhe mais dentro do mercado da música, eventualmente tenha mais oportunidades, para se entender melhor o ecossistema da música, porque a gente está trazendo os melhores, só os melhores. E esses caras têm coisas muito importantes para dizer. A Leila ela realmente é uma pessoa muito especial, está num cargo gigante dentro de uma das maiores companhias do mundo. Enfim, eu acho que é legal para vocês darem uma olhada e entenderem, dentro do que está proposto, do que já está disponível, o que pode engrandecer cada um de vocês como profissional, não vou nem falar músico, não vou nem falar como profissional do mercado da música. E essa é a nossa proposta aqui: criar ou desenvolver, inspirar e trazer grandes profissionais para dentro do mercado da música. A música brasileira é vasta, é rica, o mercado é poderoso, gera oportunidades, mas a gente precisa dos melhores. Os melhores vão conseguir vencer, irão vencer, e eu tenho certeza que cada um desses cursos vão trazer mais informações, trarão mais informações, farão de vocês profissionais mais diferenciados, e é disso que a gente precisa. Então vamos voltar aqui e falar rapidamente de inteligência artificial, cara. Isso daí é maravilhoso. Amigos, esse assunto é maravilhoso. Amigos, infelizmente eu tenho que entrar numa reunião que eu pensei que a gente ia até umas 8, né? Mas beijos e muito obrigado aí, pessoal. Ross, valeu. Vamos falar aqui com o James rapidamente de inteligência IA e a gente fala. Valeu. Manda ver, abração. James, vamos lá. Para a galera que está aqui,
e para a gente fechar, inteligência artificial vai fechar postos de trabalho ou ela abre postos de trabalho? Eu quero só dizer que é uma honra para mim participar dessa plataforma também, né? Que vai ter o meu curso Você, também. em breve a gente vai ter um curso maravilhoso seu. Maravilhoso. É uma honra participar de estar junto de tanta gente assim, né? A inteligência artificial vai fechar, claro. Ela vai fechar vários postos, como já aconteceu de várias formas diferentes. O que aconteceu? A gente já viu o streaming fechando o Blockbuster, a gente já viu o streaming, né? Mais uma vez o streaming, né? Acabando com várias. Mas o que eu quero, James, perdão, só para colocar uma coisa. Ela vai, e eu acho que esse é o ponto. Ela vai fechar postos, ela vai tornar desnecessário algumas funções, ou desnecessárias algumas funções, ao mesmo tempo que ela pode trazer para dentro do nosso mercado outro tipo de profissional. É aí que eu ia chegar. Então, assim, fechar, vai fechar. Assim como, por exemplo, lá em 96, quando eu gravava alguma coisa, eu gravava violoncelo, gravava violino. Hoje em dia eu uso sampler, né? Usava o sample percussão, tem o splice, que você pega vários padrões e coloca. Então, sim, ela fecha. A tecnologia, ela vai fechando postos, certo? Em contrapartida, a tecnologia vai abrindo muitas oportunidades. Veja que curioso. Assim como ela fechou esses postos todos, certo, de produção, ela abriu inúmeras outras. A dispersão de mídia, ela é brutal. Então, a gente tinha, antigamente era rádio e TV, certo? Depois rádio, TV, cinema e mídia impressa, sei lá, jornal, tudo mais. Veja a quantidade de mídias que nós temos hoje. Desde streaming, série, não tinha essas coisas todas, antigamente da forma como é hoje. Entende? O TikTok, Instagram, tipo todo, YouTube, a quantidade de oportunidades que se tem. Então, hoje, olha que curioso que é isso, Vika. Então, assim, aquele craft que tinha, né? Aquele craft lá, ele é um craft de, assim, muito específico, para alguns momentos específicos. Assim como, né, quando eu vou ver lá o maestro Michuk, por exemplo, gravar, quando eu vejo o maestro gravar na Sinfônica, por exemplo, eu vejo, quando eu estou vendo uma ópera, a sensação que eu tenho é que eu estou vendo uma TV na minha frente, antiga. Porque você tem boca de cena, entende? Você está vendo as pessoas lá. Então, só que depois teve a TV, e depois teve streaming. Então, assim, as coisas foram se transformando, né, de uma maneira que elas foram derrubando alguns postos e criando outros. Isso que você fala, perfeito. Então, assim, a inteligência, ela vai criar outros postos? Vai sim, ela vai criar. Por quê? Porque vai ter muito mais quantidade de dispersão de mídia e de oportunidades, entende? Então, ela vai criar outras oportunidades de mídia, né? Então, o que acontece, cara? Hoje em dia, né, até eu tô aqui em Curitiba hoje, não tô no meu estúdio, eu tô sócio de uma inteligência generativa de AI. É como se fosse um ChatGPT brasileiro, entende? De uns gênios, que é o Zuzo, o Rafael, né? O irmão dele, sabe? Então, assim, eu tô participando desse projeto aí de uma AI generativa, que chama. É um ChatGPT brasileiro, para ser um pouquinho mais específico. Então, o que acontece? Veja, são pessoas ali que eu vejo de 20, 23 anos, 28, lidando com isso. Você entende como é empolgante? Eu, com 55, vendo pessoas de 23 lidando com AI generativo. Eu vejo todo o resto dos amigos deles, as pessoas envolvidas, todas pessoas novas. Que tem um novo ambiente, onde precisa de outros programadores. Então, ela muda, ela realmente troca, né, de mão. Ela troca de protagonismo, você entende? Então, vai fechar? Vai abrir? Vai. É essa a questão. É a mesma percepção que nós temos aqui na rádio, é a mesma percepção de outros tantos profissionais da música com quem eu falo diariamente. Enfim, eu não tenho, assim como o James falou, nós não temos uma perspectiva negativa com relação à inteligência artificial. Não. A gente entende que o mercado está se movendo, e ele segue se movendo. Como no começo do século passado, não existia música gravada, a música gravada passou a existir, e alguém falou, acabou a música ao vivo, porque agora ela é gravada, acabou a espontaneidade, porque agora ela é gravada e ela tem tempo. Né? Enfim, não acabou a música. Vika, você lembra quando falavam que ia acabar a rádio? Eu lembro.
faz pouco tempo. Eu lembro. Se dizia assim, a rádio nunca esteve tão forte. Nunca esteve tão forte. Sabe por quê? Porque antes você tinha que estar para ouvir rádio, você tinha que parar em algum lugar com um aparelho gigante na frente, ou rádio portátil. Cara, a rádio portátil era desse tamanho, cara. E era considerado portátil. Cara, hoje a gente está dentro disso aqui. No bolso de todo mundo. Todo mundo. Tem um aplicativo nosso que a pessoa bateu, ouviu, cara, está no bolso de todo mundo. Então, não acabou. Não acabou o rádio, a música passou a ser gravada, a música passou a ser compartilhada e a música está aí. E tem mais gente fazendo música. Tem mais gente fazendo música do que em qualquer outro momento da história da música. Sabe o que não muda, Zé? Tem. O que não muda é o conteúdo, cara. É a área de interesse das pessoas. Essa plataforma que eu estou falando que porque as pessoas estão lidando com música muito mais do que qualquer outro tempo. James, me fala uma coisa. Você entende de sincronização pra caramba, né? Sincronização de música, campanhas, etc. Cara, quantas oportunidades que se tem hoje com todas as plataformas de streaming, documentários, mais gente produzindo documentário, mais gente produzindo filme, mais gente produzindo conteúdo para você fazer música. Não, a dispersão de mídia, a dispersão de possibilidades, ela é enorme. Tem muito mais. Não, tem coisas assim, quando eu falo você dessa plataforma que ela se chama Z Think, tem uns puta gênio por trás. Que reinventou uma profissão. Quando eu vejo um menino, cara, mais novo jogando Fortnite, meu cérebro não consegue acompanhar aquilo. Fazer build, entendeu? Tocar o skin, fazer aquela escada, aquilo lá é um alucinógeno. Você entende para mim? Meu amigo, esses dias, falou num casamento, que ele viajou com as 2 filhas dele, chegou lá e ele ficou meio chateado, né? No começo, falou assim, pô, mas eu não estou vendo eles armar o roteiro da viagem que eles querem fazer. Ele falou assim, cadê o livro? Cadê o guia? Entendeu? Sabe o que eles fizeram? Olha isso. Eles falaram, puta, filho, vamos comer uma pizza? Eu falei, vamos sim, pai. Aqui, a 3 quadras, tem a melhor pizzaria de Nova York. Eu falei, como é que você sabe? Vamos lá, tá aqui no TikTok. Aí ele falou assim, vamos pro Dumbo Brooklyn? Vamos, mas vamos andando pela ponte, porque pela ponte é muito mais legal, e a gente vê a Golden Light, onde é que tá? Não, acabei de montar a viagem inteira no TikTok, com as melhores dicas que eles nunca tiveram no guia. Você entende que assim, a transformação, eu me empolgo demais com a empolgação. Eu sei que tem a Brain Rot, eu sei que tem os exageros, eu sei disso tudo, tá? Mas no subproduto tem uma frase que o Dudu Marotti fala muito, né? Ele fala isso do Felipe Vassão. Olha que 2 gênios que nós estamos usando de... 2 gênios. 2 gênios. O Marotti fala assim, pô, parceiro, você sabe do Marotti, fala assim, né? Pô, o Vassão é aquele que vai lá no lixo, procura aquelas pérolas lá embaixo, ele procura no lixo, parceiro, ele falou uma vez. Ou seja, essa coisa de você procurar no meio de tudo, encontrar as pérolas, é da humanidade, cara. Nós estamos vivendo um momento fantástico disso tudo, entende? Muito legal. De transformação, de cérebros novos, sabe? Eu sou muito empolgado, cara. Hoje eu tive fiquei aqui em Curitiba, um evento que se chama Smart Cities, né? Que é justamente dessa startup nova que a gente está aqui. Meu, a empolgação que eu tive de ver isso que a gente está falando agora, o subproduto da época, entende? Está no meio daquela gente nova, se transformando. Tinha um menino ali de 23 anos, trabalhando com segurança de informação, sabe? Cara, é muito empolgante ver isso, que nada está parado, esse papo de ficar sempre jogando a juventude como uma coisa que não está... Para mim, não existe, cara. Sempre teve, você sabe disso, tanto da tua turma, da minha, sempre teve os roda presa, entendeu? Os mão puxado ali, os bracinhos curtos, e sempre teve a galera que botou para quebrar, cara. Exatamente. Pô, James, a gente está chegando no final da nossa conversa. Essa live que a gente faz, os talks da Maestro, são de 1 hora, mas a gente não consegue fazer nada em 1 hora. A gente poderia ficar 2 aqui. Quero te agradecer demais por compartilhar o seu conhecimento com a gente. O James é um dos gênios da composição musical para trilhas publicitárias, para campanhas, para grandes campanhas, documentários, etc. A gente está falando de um cara premiado com mais de 108 leões em Cannes, só isso. Então, a gente não... É um prazer trazer para
para o público da Maestro, um cara com a sua importância no mercado, com a sua visão de mercado, dividir isso com a gente. Em breve, daqui a alguns dias, nós vamos estar de volta aqui com um novo talk. Tenho vontade de ter você em todos. Mas a gente vai ter uma mentoria sua, que a gente está alinhando agora, que vai ser riquíssima, importantíssima, e em breve a gente traz essa mentoria e anuncia essa mentoria, a próxima de em Ouro Preto, falando sobre o DNA do frontman, como dominar o palco. Tá incrível demais. Foi gravada hoje. Muito Pessoal, obrigado. Muito obrigado, viu, Vic? E olha, o meu compromisso vai ser muito grande aí de participar dessa mentoria, buscando bastante resultado, sabe? Que as pessoas consigam encontrar ali algo para que ajude. Mas muito obrigado, cara. É um prazer imenso. Eu peço, obrigado, viu, James? Eu peço para as pessoas que estão no grupo de WhatsApp participar. A gente tem perguntado quais são os temas, esse tema aqui de hoje que a gente está falando foi um tema que as pessoas pediram para a gente abordar, sugiram, comentem. A gente está sempre lendo, sempre acompanhando, informando, mas a nossa ideia é trazer para esses talks conversas que sejam importantes para vocês. Então, eu gostaria muito que falasse sobre isso, pode até sugerir um convidado, um artista ou um profissional da música. Quero entender mais sobre produção de shows, a gente vai ter. Nós vamos trazer os melhores de produção de show aqui. Queria falar um pouco mais sobre jurídico. Nós vamos ter o pessoal de jurídico, as melhores pessoas da área jurídica, voltado para a música, aqui com a gente. Mais sobre distribuidora digital, distribuição digital, vamos falar sobre tudo, tá, pessoal? Importante que participem, importante todos vocês. Lembrando que a gente tem 20% só para vocês aqui de desconto. Não vamos falar em nenhum lugar, só aqui na live, até meia-noite de hoje, em qualquer curso da Maestro. James, obrigado, meu amigo. Você arrasa demais. Boa, obrigado, viu, cara? Excelente. Chama quando você quiser. Obrigado, pessoal. Para todo mundo que esteve aqui conosco, obrigado. A gente espera vocês na próxima live. E mais do que isso, eu vou falar isso muito de coração para vocês. Nós esperamos vocês dentro do mercado da música. Porque eu vejo muita gente falando assim, para fechar. Nossa, cara, eu queria trabalhar com Metallica. Eu queria trabalhar com Pearl Jam. Eu queria trabalhar com Bruno Mars. Eu queria estar no meio disso. Eu queria estar participando dessa produção. Cara, cada artista desse trabalha com 150 pessoas. São 10 no palco, 4 no palco e 150 no escritório, trabalhando mais num show desses. Então, quando a gente coloca nessa escala, 400, 500 pessoas numa tour. Então, veja, estou falando de um show. Tem muito espaço aqui nesse mercado. A música no Brasil está se desenvolvendo cada vez mais. É um mercado rico, está todo mundo vindo para cá, os shows estão acontecendo. Então, a gente espera vocês aqui nos nossos talks e no mercado da música. Tá legal? Um grande abraço para todo mundo. A gente se vê no próximo talk da Maestro. Valeu. Boa noite. Valeu. Boa noite, pessoal.